Após uma recente declaração do Ramon, a vontade do Dino de ser campeão do Olímpia parece ter sido colocada em xeque por muita gente. Teria o Dino realmente desistido de ser Mr. Olímpia? Bora lá falar sobre isso. Assim, a gente entende que ele tem família, assim como o Brandon Curry também tem família e passa meses no quarto. O Brandon Curry tem 6, 7 filhos. A esposa fica sozinha com todos eles. Ah, tem meu lado humano também. Tem um lado humano também, mas a gente também vê que diversos atletas que são os melhores do mundo na sua modalidade. Eu acho que tem ninguém aqui tentando foder o Ramon. O coach Rubens fez um... Se algum atleta acha que quando a gente fizer uma crítica nesse sentido é para prejudicar e não para ajudar, cara, me desculpa, Se liga no que o Maxwell compartilhou em seu canal no YouTube. Ele estava com 440 nanogramas por decilitro de texto total, e mais ou menos um mês depois, utilizando o super texto da Galenica Pharma, ele fez um novo exame que registrou 586 nanogramas por decilitro de testosterona total, um aumento muito relevante de 33% nos seus exames, de forma totalmente natural, livre de colaterais. Isso acontece porque o super texto é um precursor natural de testosterona, que vai te ajudar a aumentar os seus níveis de testo, principalmente você que é natural, além também de ajudar nos sintomas da testosterona baixa. Pode fortalecer demais você que enfrenta baixa libido, falta de energia, falta de disposição e até mesmo disfunção erétil. Então, se você, assim como o Maxwell, quer dar uma boa melhorada na sua testo, vai de super texto da Galenica Pharma, o link vai estar aqui na descrição. Ah, e claro que utilizando o cupom Notícias Maromba, você vai ter um belo desconto na hora da sua compra. A polêmica envolvendo a volta do Ramon dos Estados Unidos com 10 dias de viagem acabou indo longe demais. A gente viu que o Ramon ficou bastante abalado com as críticas à atitude tomada por ele, mas isso não é nem a ponta do iceberg. Toda essa situação acabou despertando um sentimento no público, que a maioria tem medo que se torne realidade. A vontade do Ramon de querer um dia ser um Mr. Olímpia está sendo botada em xeque. Já não é de hoje que as pessoas comentam que o Ramon já desistiu de ser Mr. Olímpia faz tempo, ou que ele está esperando o Sebum se aposentar, pois sabe que não vai conseguir vencê-lo nunca. Acontece que atletas como Wesley Vissers, Skeletinski, José Mabiche, entre outros, estão com vontade de sobra não só de vencer o Olímpia, como também de tomar a posição do Dino de top 2 da Classic. Qualquer vacilo no topo da categoria pode te colocar lá pra baixo, e todos os anos surge um atleta com genética e dedicação para brigar por essas vagas. Um pronunciamento do Ramon foi suficiente para gerar ainda mais comentários sobre o caso. Algumas coisas precisam ser ditas sobre toda essa situação, então bora lá cair de cabeça nisso tudo. Eu quero começar essa opinião falando o seguinte, cara, que eu entendo totalmente a pressão pela qual o Ramon passa. É o cara com uma das maiores mídias do Brasil, talvez o cara com o maior, tá ali entre ele e o Rafael Brandão. A pressão que ele sofre justamente por ele ser o The Gift brasileiro, ele ser o cara que tá predestinado a ser o primeiro campeão masculino Olímpia. Então muito se espera dele. Quando você tem muita exposição, um salário altíssimo, muita coisa e muita mídia e muito marketing em cima e um grande potencial, é claro que você vai ser cobrado de maneira extra, assim como o Neymar assim como o Romário sempre foi, o Ronaldinho. A gente fala muito de futebol porque é uma relação que a gente pode fazer bem aqui no Brasil. Sim, o Ramon foi cobrado e é bastante cobrado pelos fãs do esporte, justamente pelo que o Chain acabou de falar, por ser o principal atleta brasileiro de fisiculturismo da atualidade e com reais chances de ser Mr. Olímpia um dia, o que seria um feito histórico para o Brasil. Infelizmente, não adianta achar que as pessoas não vão opinar, não vão falar sobre as decisões que ele toma e que as pessoas julgam erradas, pois quando se é o maior em alguma coisa e se puxa a responsabilidade disso, você não só se representa, você representa um país e, querendo ou não, carrega esse peso consigo. Porém, junto a isso vem os melhores salários, mais regalias, fãs e todos os bônus de ser uma referência no que faz. Em geral, falando pra mim ficar em Vegas, esquece que eu tenho minha família em casa, eu tenho uma filha, eu tenho um filho, né? Tenho meus compromissos aqui no Brasil também. Então, acho que essa galera deveria pensar um pouco mais antes de falar, antes de ter a sua opinião, né? Saber entender o nosso lado aqui como humano também, e o nosso lado profissional, que não é só lá o trabalho, a gente também trabalha aqui no Brasil. Tá, assim, a gente entende que ele tem família, assim como o Brandon Curry também tem família e passa meses no quarto. O Brandon Curry tem 6, 7 filhos. A esposa fica sozinha com todos eles, dando conta. Ele foi lá por quê? Porque ele queria ganhar a Olímpia e ele entendeu que a maneira dele ganhar a Olímpia seria estar lá e que isso facilitaria muito e tal. Nathan Deasha passou muito tempo lá. Agora a gente vê o Samson Dauda abrindo, agora ele tá na Inglaterra, mas ficou um tempo por lá. A gente vê atletas mudando de país muitas vezes, abrindo mão da sua cultura, como alguns iranianos que são extremamente nacionalistas, mas pelo amor ao esporte, porque eles querem muito ganhar,
eles entendem. O Ole Kriv, que é ucraniano, se mudou para Nova York agora, porque ele entendeu que lá ele tem condições melhores, que ele vai ter mentores melhores. Então, essa história de família, de profissionalismo, eu entendo, eu também tenho minha família, cara, entendo de coração como que é o lance, só que o atleta, ele tem, ou a família do atleta, muitas vezes acaba tendo que se adaptar a essa realidade, caso ele queira ter o melhor resultado possível. Tem meu lado humano também, tem um lado humano também, mas a gente também vê que diversos atletas que são os melhores do mundo na sua modalidade, eles não são humanos, cara, eles são meio robô, eles meio que têm essa parte. E eu não tô falando que é errado o Ramon pensar na família, não, tá, gente? Tô falando que é só diferente. Ele pensa diferente e ele é diferente. Eu só quero ilustrar como que é o esporte. Tem muito atleta que tem esse parafuso a menos da família. E, cara, tá beleza, é o meu esporte, é o que eu preciso, é o meu legado, e eles vão entender quando eles crescerem. Esse ponto levantado pelo Chain é o principal divisor de águas com relação aos comentários feitos sobre o Ramon. As pessoas acabam esperando isso dele, que o Ramon faça tudo e exatamente tudo que seja possível para vencer e ser um Mr. Olímpia. Diferente da categoria Open, isso não tem ligação com ergogênicos nem nada do tipo. Acho que todos nós concordamos que não é de mais hormônios que o Ramon precisa para vencer o Sebum. A referência do público de campeões são pessoas que abdicaram de muitas coisas para conseguir chegar no topo, para criar um legado, e essa cobrança vai sempre estar presente na carreira do Ramon. Porém, até onde o Ramon estaria disposto a ir para ser Mr. Olímpia? E o que o Ramon realmente se dispõe a fazer para vencer o Sebum este ano? A justificativa do Ramon para voltar para o Brasil acabou não convencendo a maioria do público, pois as pessoas esperam que esse tipo de situação seja previamente resolvida ou ajustada. Muito foi falado pela galera, por exemplo, que o Ramon poderia muito bem ter levado toda a sua família para os Estados Unidos, e que ele poderia também desmarcar compromissos de fora da preparação nas últimas 10 semanas. O Ramon compete apenas 2 vezes no ano. É claro que durante todo o ano existe o cuidado de não sair totalmente da dieta e acabar embaçando o shape. E também existe o trabalho de off-season, que tem que ser muito bem feito para trazer grandes resultados. Mas as últimas 10 semanas antes do campeonato acabam exigindo um foco muito maior do atleta. E boa parte do público acaba não entendendo por que não deixar a agenda livre nessa fase da preparação, já que no caso do Ramon, por exemplo, só acontece 2 vezes ao ano. Isso sem contar todas as outras possibilidades que os atletas acabam recorrendo, como foi citado pelo próprio Chain. O vacilo que o Ramon deu no Arnold deixou o público com essa percepção de desleixo por parte dele ainda maior. O título estava praticamente na mão dele, se não fosse uma preparação de 6 semanas. Isso acaba criando um histórico negativo, e quando o Ramon volta dessa derrota, afirmando que fará tudo diferente agora e não vai deixar coisas parecidas acontecerem novamente, mais uma vez uma nova carga de expectativa é jogada em cima dele pelo público. O Sean Ray, por exemplo, ele só foi começar a querer arrumar namorada séria, fica se relacionar quando ele se aposentou, porque ele sabia que se ele queria ganhar a Olímpia, e seria difícil. E se ele tivesse uma namorada, um relacionamento, um possível filho, isso tiraria muito do foco dele. Mais uma vez, tô falando que o Sean Ray tá certo, o Ramon tá errado. Tô falando que tem diferenças. E isso existe no esporte. E mais uma vez, cara, também queria deixar isso claro aqui, frisar. Pô, eu gosto pra caramba do Ramon, todo mundo gosta do Ramon. E é óbvio, eu acho que o Ramon tem certeza disso, ou pelo menos devia ter certeza disso, a gente não precisaria ficar falando isso, de que as críticas e essas constatações, esses conselhos, é pro bem dele, cara. É para que ele consiga ter o melhor rendimento possível, a melhor colocação possível. Eu acho que tem ninguém aqui tentando foder o Ramon. O coach Rubens fez um vídeo sobre isso, eu concordo muito com o que ele falou. O Valdemar Guimarães fez um vídeo ontem. Concordo muito com o que ele falou também. E eu, cara, tô falando também com a minha experiência de ter visto muita coisa acontecer, de ter visto muitos atletas chegarem e voltarem. Muitas promessas, esse cara vai ser Mr. Olímpia e bate na trave e não vai por decisões que foram tomadas ao longo da carreira. Então, por isso, se eu tenho experiência no esporte e vivência, o Rubens tem muito mais do que eu. E o Valdemar tem mais ainda que nós dois somados, cara. Por isso que a gente fala. E se algum atleta... Deixa eu puxar esse cabo aqui, né, cara? Se algum atleta acha que quando a gente fizer uma crítica nesse sentido é pra prejudicar e não pra ajudar, cara, me desculpa, é complicado. Nem tô achando que seja o caso do Ramon, tá? Porque talvez nem o que ele falou aí nem é pra gente, é pro público, enfim.
Mas é bom que a gente, como eu dei opinião, acho que é bom falar sobre isso. Nos próprios comentários do vídeo do Chain, o dilema se repete, e mais pessoas afirmam que o Ramon já conseguiu o que queria, uma estabilidade financeira, que ele não deseja ser campeão, já que já conseguiu ter uma vida boa e talvez por isso não coloque o título do Olímpia como prioridade agora. A gente sabe que muito foi disseminado o início da trajetória do Ramon, um garoto humilde que passou inúmeros perrengues e conseguiu colocar o shape tendo acesso apenas ao básico. O básico da dieta, o básico da suplementação, o básico dos treinos, ficou muito conhecido por ter começado tudo apenas comendo arroz, frango e ovo, e com a esperança de um dia ser um grande fisiculturista. Porém, agora que conseguiu, o que muitos apontam é que o Ramon perdeu essa vontade, perdeu a sede de vitória, que ele não leva mais o fisiculturismo a sério e que isso não é mais a sua prioridade de vida. Abre aspas, 10 dias longe da minha mulher e filhos, não aguento. Fecha aspas, isso se chama trabalho. Caminhoneiro, piloto de avião, profissional de estação de petróleo, 500 profissões que precisam de distanciamento, mas o milionário não consegue levar a família junto para os Estados Unidos, tá usando de muleta isso. A verdade é que ele não quer ficar lá, não quer o trampo doido, quer malhar 1 hora por dia e ficar em casa. Ramon conseguiu o que ele queria já, estabilidade financeira. Quando vocês vão entender que o Ramon não deseja ser campeão? O cara só quer ganhar o dinheiro dele e ter uma vida boa. Ramon tá acomodado, está satisfeito com o salário que ganha, não tem foco de campeão, e parece que ele não quer ser campeão, tanto faz pra ele ser segundo, primeiro, já tá estabilizado financeiramente. Resumindo, Ramon quer ser pai de família e está tudo bem, não quer virar a chavinha e abdicar de certas coisas para se tornar campeão. Para ele ter saído da pobreza já está bom, só fica decepcionado quem cria expectativa em cima dele. Galera, deixa o cara ser segundo em paz, se ele está bem com isso, deixa ele. Se quiser sim, mano, mas não quer. Tem que ver o que ele quer, porque não... E, cara, isso não... O que eu tô fazendo aqui não é dar hate, o cara... É a vida dele, ele faz o que ele quiser, ué. Se ele quer, se ele não quer ser full time, né, dedicado à competição, isso aí é problema dele, não tem nada a ver com isso não. Só que também é um fato que se ele ficar... Vou dar um exemplo aqui, tá? Não estou falando que ele tem que fazer isso, mas se ele ficasse 2 meses enfiado na caverna, ele tinha muito mais potencial de ser campeão do que não. Ah, sim. Esse é o ponto, entendeu? Mas agora, ele faz o que ele quiser, ué. Assim, pô, o Ayrton Senna pra mim é um dos maiores brasileiros de todos os tempos, tá ligado? Só tô mostrando pra vocês que o Ramon tem potencial pra ser algo parecido, só que no fisiculturismo. Pode ser que ele nunca seja tão famoso quanto o Ayrton Senna? Pode, porque o fisiculturismo não aparece na Globo. Mas para nós da bolha maromba, se ele ganhar em cima do Sebum no auge, ele vai ser tipo um Ayrton Senna, cara. Se ele ganhar e for campeão 6, 7 vezes. Vocês estão doidos? Ele tem potencial pra ser, mas agora se ele quer ser cantor de rap, eu não posso fazer nada não, porra. Ó. Então no fim das contas, será que o Ramon desistiu de ser Mr. Olímpia? Se acomodou com o que tem e agora não tem mais a mesma vontade de antes? Sinceramente não acreditamos que o Gino tenha desistido do Olímpia, de ser um campeão Olímpia, mas talvez ele não esteja disposto a abdicar de muitas coisas, que outros atletas abdicam e abdicaram para ser um campeão. Abrir mão de estar presente em alguns momentos com a sua família, abdicar do conforto do próprio lar, abdicar de uma série de pré-requisitos que, se feitos, o colocariam mais próximo do título, e que vão além de fazer dieta e treinar pesado. E quer saber? A verdade é que o Ramon não tem a obrigação de abdicar de nada disso, tendo, é claro, a consciência que dessa forma o título fica assim mais longe, e que esse tipo de cobrança vai sempre existir na sua carreira. Ainda assim, o Ramon segue como o principal atleta brasileiro com potencial de ser Olímpia um dia, e a torcida é sempre para que o título venha para o Brasil independente de qualquer coisa. De fato, só quem precisa querer mais e mais é ele, mas além de querer, o que ele precisa fazer se quiser que o público entenda isso, é também demonstrar que quer. Outro pecado de muitos atletas de fisiculturismo é a falta de transparência com o público em suas decisões. Se antes mesmo de viajar já tivesse sido explicado para os seguidores que seria uma viagem rápida por motivos maiores, mas que os planos de voltar já estavam de pé também, as coisas provavelmente seriam bem diferentes. O Chain também fala muito bem sobre isso. Bodybuilder em geral, atleta em geral, tem um mau gerenciamento de carreira nesse sentido, de gestão de crise, de gerenciamento de carreira, de assessoria de imprensa. Tudo poderia ser muito mais claro. Desde o começo, ó, a gente tá indo pra Las Vegas, era pra ter ido antes, mas o Flex quebrou o braço e aconteceu isso comigo. O planejado era ter ficado, sei lá, 20 semanas, mas a gente vai ficar só 10 dias, por isso. Nós vamos embora daqui 10 dias, mas a gente vai voltar pra lá daqui X semanas. Por que já não fala? Ó, ele falou, a gente vai voltar logo antes do Olímpia. Por que não falou já quantas semanas? Se ele fala, ó, a gente vai voltar
5 semanas antes, 4 semanas antes, ele já quebra um monte de especulação da galera, nossa, da imprensa. E eu fico um pouco triste, muitas vezes, não diretamente com o Ramon, tá? Porque assim, a galera sempre quer, o atleta, ele sempre quer a nossa opinião do jornalista, quer o nosso review. Só que eles sempre querem desde que a opinião seja boa pra eles. Porque aí, quando a opinião não é boa pra eles, a gente devia investigar, a gente devia perguntar, a gente não devia fazer isso por foto. Pois é, até mesmo nessa situação, o Ramon comentou para as pessoas buscarem conhecer os motivos da decisão tomada por ele e tudo mais. Porém, essa é uma abertura que na maioria das vezes não existe com a mídia, até mesmo com canais renomados como o do Coach Rubens ou do próprio Chain. Outra coisa, o Ramon falou, pô, não fique especulando, pergunta, a gente tá aqui, fala com a gente. Eu tô gravando isso agora, são 9h30 da manhã, tá? Tudo bem que tá cedo, nem todo mundo acorda cedo e tal. Mas quando saíram esses stories ontem, eu postei meu vídeo da noite ontem, os stories saíram logo em seguida, por isso que eu não pus ontem à noite. E eu mandei um inbox pro Ramon perguntando, fazendo uma pergunta relacionada a isso. E até agora não foi respondida, eu mandei a pergunta, vamos ver que hora que era. 7h11 da noite. E até agora também não tive resposta. Tudo bem, pode ser que ele não viu à noite. Não tô falando que ele não vai responder. Espero que ele responda. Não quero comprar briga com ele, não sou hater, não tem nada disso. Continuo torcendo pra caramba pro Ramon ganhar, porque eu torço muito pro nosso esporte. Se ele ganhar, nosso esporte dá um salto pra caramba. É por isso, inclusive, que a gente dá os conselhos pra ele. Mais uma vez, eu entendo que ele tá num momento de pressão pra caramba, todo mundo falando em cima, todo mundo criticando, e muitas vezes no momento de pressão, o cara acaba postando coisas, falando coisas que ele depois se arrepende, faz uma história ali, pô, mas agora já foi, pensei bem, não foi bem por aí. Eu adoraria, cara, ter um contato maior com o Ramon, com toda certeza. Eu adoraria ter uma liberdade maior com o Ramon, como eu tenho com qualquer outro atleta, com tantos outros atletas, que se eu precisar de alguma informação, eu mando um inbox e tenho a resposta quase que imediata. Entendo que ele é um cara muito ocupado, que tem muitos compromissos profissionais, que também não vou cobrar que responda na hora, mas assim, tem muitos caras muito grandes, inclusive internacionais. Pô, eu mando mensagem pro Derek, ele responde na hora. Eu mando mensagem pro Senson Dauda, ele responde na hora. Pro Martin Fitzwater, ele responde, trocamos várias ideias. E eu acho a oportunidade muito legal nessa situação da gente pegar esse limão, fazer uma limonada, que eu consiga ter mais contato com o Ramon para poder entender melhor, para poder até passar isso melhor para a galera do que tá rolando, para que o Ramon também, a equipe dele, pensem e planejem tudo e sejam transparentes com o que tá rolando, com o que vai acontecer, porque quanto mais transparente, menor vai ser a cobrança do fã. Pois é, galera, no fim das contas dá pra dizer que uma opinião unânime é de que toda essa cobrança em cima do Ramon só acontece pois as pessoas querem ver ele vencer, e eles precisam entender isso. Existem os haters e pessoas que só desacreditam do Dino, existem, mas são minoria com certeza. A maioria só quer ver o Ramon no topo do Olímpia, e querem ser ouvidas também, e ver o Ramon demonstrar uma grande evolução nesse quesito. Esperamos que o Ramon tenha a mentalidade correta para lidar com tudo isso, entender certas críticas e conseguir realmente calar a boca dos verdadeiros haters quando subir no palco do Olímpia. Mas deixa também a sua opinião sobre toda essa situação aqui embaixo. O vídeo vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.